Vamos aguardar o Johnny retornar, pessoal. Obrigado pela presença de todos, enfim, das colegas da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, dos colegas daqui da Defensoria Pública de Goiás, enfim, da Defensoria Pública do Rio, que tiraram um pouquinho desse tempo para participar desse diálogo com a gente hoje, tão importante e tão enriquecedor que está sendo essa conversa com o Johnny. Denise querida, colega defensora do Tocantins, retornou. Pronto, Johnny. Voltamos. Consegui voltar, olha lá. Você estava trazendo essa questão da perspectiva, Johnny, no sentido dos dados muitas vezes não refletirem a realidade ou ser um apagamento mesmo étnico desses povos. O processo de desterritorialização dos povos, ele vem no processo de apagamento da própria identidade. Por isso que, às vezes, garantir o nome étnico, o nome clânico, o nome de organização, garantir trabalhar o protocolo de consulta, trazendo essa linha do tempo, fazendo esse trabalho com os grupos, em conjunto com outros sujeitos da sociedade, do direito, nos possibilita criar instrumentos, inclusive para garantir o direito à reparação de alguns grupos. Quando eu vou e faço uma linha do tempo, quando eu vou e faço um mapa de ameaças ou de potencialidades, e eles colocam lá que uma potencialidade é a escola, mas eles relatam que a escola foi colocada no lugar errado, isso já me dá um fundamento para eu entrar com uma ação judicial ou fazer uma reclamação no Tribunal de Contas do Estado do uso equivocado do dinheiro da construção de uma escola. E como eu consegui isso? Da minha sabedoria? Não. Ouvindo-os num processo de escuta e educação diferenciado. Então, o que parece para alguns colegas como perda de tempo é somente a gente mudar a forma de colher a informação do direito. Que é aquela informação, que é aquele paradigma individualista, que eu fico ali na frente do meu assistido, ouvindo e anotando. Quando eu vou para uma comunidade e faço uma linha do tempo, eu estou usando um outro instrumento. Um instrumento que, se eu for usar para defender um direito daquele grupo, ele é muito mais eficaz. Então, o que a gente pode fazer para defender esse território? A primeira coisa é pensar no direito a partir do nosso território. Eu sou defensor público na Amazônia. Então, eu preciso construir um direito, um raciocínio, uma racionalidade jurídica amazônica. Eu preciso reinterpretar o ECA, reinterpretar o CPC, reinterpretar o Código de Processo Penal naquilo que me é possível dentro do processo hermenêutico com o olhar amazônico. E o que significa isso? Significa compreender as distâncias, significa compreender a pluralidade dos conceitos e definições, significa compreender a multiculturalidade das categorias e compreender os conflitos socioambientais. Brother, tem gente que acha que problema de família não tem nada a ver com o meio ambiente, com grande empreendimento. Vou te dar um exemplo. Estava eu lá na minha sala em Tomé Açu, uma cidadezinha onde tem mineração, índio, quilombola, a Portelinha, um montão de coisa tem lá. Assassinato, queima delegacia, presídio, dendê, carvoaria, prostituição infantil, tem tudo. Madeireira. Aí uma empresa de dendê se instalou por lá. Aí, meu irmão, eu chegava todo dia naquela defensoria, tinha uma fila enorme. As meninas de 15 anos
há 25 anos indo pedir pensão alimentícia. Menina, hein? 15 anos. Criança. Meu irmão, primeiro dia aquilo me incomodou, segundo dia que ele me incomodou, terceiro dia eu chamei o conselho tutelar. Pô, tá me incomodando essa parada aqui, o que que tá acontecendo? Eu não vou mandar essas meninas embora. Aí, meu irmão, numa semana, eu atendi 20 mulheres e crianças de 15 anos que moravam no mesmo ramal e não sabiam a informação completa do cara. Só diziam assim para mim: ele trabalha na empresa de Dendê. Aí, juro para ti, o formulário já estava assim, ó, residência do réu, empresa de Dendê. Local de moradia da pessoa, o nome daquele ramal. Meu irmão, cheguei para a juíza e falei assim: excelência, o problema aqui é da empresa. Ela falou: não, Johnny, é das pessoas, individual. Não, doutora. Esses caras não têm moradia fixa, eles moram tudo no alojamento da empresa. Sai de noite e vai fazer besteira. De quem é o problema? É do município? É, porque no licenciamento ambiental, nem o Estado, nem o município considerou um impacto social. E aí, sabe para quem foi o problema? Para a gente. Foi para a gente. Aí a gente tem que ficar pagando um carão para aquela mãe ali, para aquela menina, para aquela mulher que foi violentada, dizendo que não consegue achar. Aí ela vai dizer o quê? Que o problema é da justiça. Não, o problema é da empresa. O problema é da empresa. Aí eu chamei o conselho tutelar, vamos lá na empresa. Falei, ó, vamos aqui fazer palestrinha para eles, fazer alguma coisa aí com esse pessoal. Quero o cadastro. Meu irmão, tive que sair de lá. Mas eu posso te dizer, no tempo que eu estava lá, deu uma diminuída. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é um problema de família, que é uma pessoa ou duas. Eu falo assim, às vezes parece, mas quando é mais de um, cara, a gente não pode olhar o direito somente numa perspectiva individual, cara. É uma perspectiva coletivizada. E esse é o papel da defensoria. E na Amazônia, os problemas de direito de família, de direito do consumidor, de direito da infância, eles vão ter um problema socioambiental. Hoje a gente está vivendo no Brasil todo, hoje a maior parte dos venezuelanos que estão aqui refugiados no Brasil são das 4 etnias da bacia do Delta do Orinoco. Sabe por que eles estão aqui? Porque na década de 60 e 70, o processo de desenvolvimento entendeu que eles não eram nada e começou a explorar o local de moradia desse povo. E aí eles saíram. E agora eles estão aqui. E aí é um problema social que a gente não sabe como lidar. Porque na nossa cabeça, refugiado também não é problema da defensoria. Mas o conselho tutelar, e aí tudo tem a ver com o território, tu tá vendo? Porque se na década de 70 tivesse protegido o território, tivesse entendido a identidade deles, e entendido o modo de vida deles, a gente hoje estava defendendo outros grupos. E assim a gente está fazendo com os nossos povos. Então, quando a gente trabalha uma outra perspectiva do direito, reconhecendo o local de fala, reconhecendo o discurso daquele sujeito como um discurso juridicamente válido, com a mesma validade, que isso que é a pluralidade jurídica, com a mesma força do que o que foi produzido pelo Estado, a gente está protegendo o território. E aí, a gente tem, com a questão do nome, muito interessante, a Resolução Conjunta 03 do Conselho Nacional de Justiça do CNMP. Se a gente conseguisse, no nome, que isso é fantástico, se a gente consegue garantir o nome e consegue botar lá que aquela criança nasceu ou veio do território Guarani Kaiowá
tal, a gente vai produzir material para mostrar que eles foram expulsos do território deles através da ancestralidade deles. E aí eu tenho que entender que o território não é propriedade. A primeira vez que eu vou falar de propriedade é agora. Território não é propriedade. Por quê? A ideia de propriedade é um bem físico que você compra e que você usa, goza, dispõe. O território não. O território tem espaços de cosmologia. Uma árvore que está no território, ela fala, ela se comunica. O rio, ele é a razão da vida daquele povo. Aquele povo pode morrer se não tiver naquele território. Aquele povo pode morrer se ele não tiver com seus ancestrais, com seus encantados em contato. Meu irmão, isso é a forma de vida do mundo deles. E aí, a gente tem que perceber uma outra coisa, Salomão, que a Constituição de 88 acabou com a tutela. Ao acabar com a tutela, ela disse que não é mais o governo federal que garante todas as políticas, que existe o subsistema de saúde indígena. Tá? O subsistema de saúde indígena, que existe as casais. Porém, a média e alta complexidade, elas devem ser prestadas pelos estados e pela União, e os municípios devem fazer o processo de regulamentação da central de leito. E aí que está o problema. Sabe por quê? Porque tem municípios que diz que a saúde indígena é responsabilidade da CESAI. Mas aí esses índios vão lá na CESAI, pá, e a CESAI manda para a central de regulação. E a central de regulação tem um dispositivo no município, tem dispositivo no estado e na União. E aí, como é que faz? Aí bate na Defensoria do Estado. Aí o colega, despreparado, com a visão colonial, achando que diz que vai para a DPU. Aí a DPU diz, pô, essa é a ação do Estado. Não tem como fazer. Aí o índio morre. Aí a criança morre com um problema. Aí precisa de um medicamento, do neurologista. Brother, tem criança autista sem tratamento. Tem criança com vários problemas sem tratamento. Por quê? Porque tem colega nosso que acha que é o MPF. Meu irmão, esse negócio de IUS enrolante é maneiro. Tudo que a gente não sabe o que fazer, a gente manda para outro. Pô, pode mandar uma mensagem para mim que eu ajudo. Nós não podemos deixar esse povo só, brother. Então, a saúde, a alimentação. Tive outro dia aí, a indígena, me ligaram. Pô, um amigão meu tá aí. Fala aí, Rafael. Abraço aí. Pô, me ligaram outro dia, cara. Trouxeram a indígena. Deram um jeito aí, trouxeram a indígena aqui pro hospital aqui em Belém. Aí, meu irmão, ela queria fugir, não queria tomar o remédio, não. Eu já não estava nem mais no núcleo de direitos humanos. Aí eu liguei pro colega e falei assim, aí, colega, tá acontecendo isso? Pô, Johnny, tem que mandar vir aqui. Pô, cara, eu faço ofício. E aí, vamos ver aí como tu faz, parará. Aí o colega falou, já é. Pô, faço. Mandou ofício. Aí, sabe o que a indígena queria? Primeiro, que o marido dela levasse o banho para ela tomar. As garrafas de banho de erva para ela tomar. Segundo, que colocasse ela disse que ela ficava, que ela tomava o remédio. Mas junto com o remédio do médico, ela queria tomar o banho de erva dela e tomar o chá dela. E ela queria um quarto que desse para ela ver a árvore. Porque ela nunca tinha saído da aldeia, ela precisava ver a árvore. Cara, era só isso. Não era mais nada. Entendeu? Não era mais nada. Então, o ofício explicou. E uma outra coisa que eu queria trazer para ti também, que muitos dos nossos colegas não sabem.
O Conanda, mesmo com toda essa problemática, ele editou 2 resoluções importantíssimas para quem vai trabalhar com questão indígena e território, que é a Resolução 181 e a 214. Essas 2 resoluções, elas falam como os conselhos tutelares e os órgãos públicos, inclusive nós, devem agir com a cultura indígena e com as indígenas crianças. Uma grande coisa que eu vejo é que os conselheiros tutelares, o CREAS, o CRAS, que têm obrigação, sim, de atender os povos indígenas, porque isso está na Política Nacional de Assistência, isso está na Constituição e está na Convenção 69. Agora de portaria não é maior do que a Convenção, não é maior do que a Constituição. Não é uma resolução, mas a resolução do Conanda diz assim: toda vez que você tiver povos etnicamente, culturalmente diferenciados, o teu processo de resolução tem que ser feito de acordo com a identidade daquele povo. E antes de tomar qualquer medida, você deve estabelecer processos de diálogo e de entendimento. Isso também vale para qualquer forma de resolução de conflitos de família. Quando a gente vai decidir, vai fazer uma ação de guarda de alguém contra um indígena, contra uma mulher indígena, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer aquele povo. É conhecer, pode ser uma pessoa, mas a concepção de sujeito dos povos indígenas, ela nunca pode ser olhada somente pelo indivíduo. O indivíduo é uma parte na coletividade. E como parte na coletividade, a razão de existir dele é a totalidade. Meu irmão, essa é a forma de organização social delas. E a gente precisa respeitar isso, entendeu? Mas é muito difícil para nós, cara. Perfeito, Johnny. Você falando isso sobre essa realidade, essa integração com a natureza, que o rio fala, que a árvore fala, que eles têm essas trocas. Eu lembrei muito do livro do Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele traz muito essa perspectiva e é bacana para a gente conseguir entender um pouco como funciona e atuar adequadamente na Defensoria Pública. Eu acho que você traz aí essa força de que a Defensoria Pública Estadual ela também tem que estar unida na luta pela efetivação dos direitos dos povos indígenas e que faz parte da nossa atuação, da nossa função institucional, esse atuar responsável, né? E não apenas o olhar colonizado que você traz falou que se trata de direitos indígenas encaminhar para a seara federal, sendo que muito há de ser feito no âmbito estadual. Para finalizar a live, eu queria que você falasse sobre esses desafios, concluísse com esses desafios e essas possibilidades da atuação do defensor público estadual na defesa dos direitos dos povos indígenas. Se você pudesse... A primeira coisa, Salomão, é entender que existe uma diferença entre direito indígena e direito indigenista. O direito indígena é o direito produzido pelos povos. Cada povo, Munduruku, Kayapó, Kayagang, tem um direito, tem uma organização jurídica própria. Por isso que os protocolos são importantes. Eles são formas de mostrar qual é a organização jurídica própria. O protocolo é capaz de externalizar, escrever o direito indígena. O direito indigenista é aquele produzido por nós, pelos brancos, pelo Estado, pelo aparelho estatal. E aí, um desafio é essa questão do nome. A gente tem, mesmo principalmente no interior, que é a nossa grande maioria de realidade. Nós temos muitos indígenas que estão fora das suas aldeias. E as pessoas acham que, por eles não estarem mais na aldeia, ele não é mais indígena. A gente tem um problema que é a mudança de nome de acordo com a idade.
a gente tem um problema que os cartórios impedem os indígenas de efetuarem o registro de nascimento a partir da organização jurídica. A gente tem um problema gravíssimo, que é a situação do indígena, quando vai colocar o nome étnico, o Munduruku, o Kayapó, o Kayagang, o cartorário acha que isso é sobrenome. E não é sobrenome. Não transmite no casamento. Não transmite para o filho, se ele não for indígena. Eu tenho um problema, que é um desafio para mim, é que a gente precisa, enquanto defensores públicos, mas também as pessoas que estão nos assistindo, professores de português, literatura, história, ciências, matemática, física, química, juízes, promotores, a gente precisa estudar mais e debater mais a Convenção 69 da OIT. A gente precisa fazer cartilha para os cartórios. A gente precisa chamar mais vezes a ANOREG, mesmo sendo os cartórios de registro civil, para eles entenderem que precisam compreender essas normas. A gente precisa criar, a gente precisa provocar, enquanto institucionalmente, o CNMP e o CNJ a fazer uma revisão conjunta da Resolução 3, revisar a Resolução Conjunta 3 do CNMP e CNJ, mas fazer uma coisa que não foi feito. Um amplo debate sobre a organização social e cultural de cada povo, realizar consulta prévia, livre e informada aos indígenas, reconhecer as formas plurais de organização do nome e da família. A gente precisa utilizar as normas protetivas internas e internacionais dos direitos indígenas na esfera criminal. A gente precisa fazer um debate sobre o direito penal indígena e fazer com que ele ganhe uma autonomia. A gente tem professor de direito penal em cursinho que está falando coisa equivocada sobre direito penal indígena. Eu não sou, minha especialização não é penal, mas a gente precisa trabalhar mais internamente que o direito a essa negação da identidade indígena é uma prática integracionista que viola a dignidade da pessoa humana. E aí a gente vai precisar pensar o quê? Que a gente, ao não fazer essa integração do direito, da convenção, das convenções internacionais com a Constituição, a gente está violando direitos humanos. E que não proteger os direitos conexos, como o direito à família, o direito ao nome, o direito à identidade, o direito à cultura, o direito à educação, fazer com que a lei de educação, que fala sobre a questão do ensino racial e étnico nas escolas particulares, as defensorias do consumidor precisam trabalhar isso nas escolas, mas também precisam trabalhar, cara, com os bancos, principalmente nos municípios onde tem indígena, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco. Meu irmão, viola direito de indígena direto. Por quê? Não adianta, meu irmão, eles não entendem. Se eu tenho um município que tem índio, o banco tem por obrigação pelo CDC contratar um tradutor, porque eles estão recebendo benefício naquele banco. Contratar um tradutor e esse tradutor fazer ali, explicar na língua, ou contratar um professor indígena para estar ali, entendeu? Mas eu também preciso que as defensorias públicas assumam a defesa dos grupos etnicamente diferenciados como o norte. Então eu preciso criar grupos de trabalho, eu preciso, na formação dos defensores públicos, como foi feito lá na Amapá, eu preciso ter a temática do direito indigenista, do direito indígena. Hoje nós temos, não só eu, mas temos outras pessoas, falar sobre direito quilombola, direito ribeirinho.
Eu preciso, nos conselhos superiores, a gente precisa regulamentar as cidadanias diferenciadas. Como é que vai trabalhar o multiculturalismo e o pluralismo jurídico na defesa desses indígenas, na esfera judicial e na esfera extrajudicial? A gente tem que fazer, como já foi feito uma vez no Tocantins, no Amazonas, grupos de trabalho interinstitucional, os municípios, Estado, Poder Judiciário, MP, Defensoria, FUNAI, Polícia Federal, Polícia Civil, secretarias de lideranças, para efetivar os direitos dos povos indígenas que são fragmentados. Não é, cara, Salomão, não é mais a FUNAI que executa direito do povo indígena, é a Secretaria Municipal de Assistência, é a Secretaria Municipal de Saúde, é a Secretaria Municipal de Educação, é a Secretaria Estadual. E os estados não estão preparados. A gente precisa criar espaços para conhecer a forma de reconhecimento próprio da justiça e resolução dos conflitos. A gente, nos municípios que tem indígena, a gente tem que ter cadeira em cada conselho que ainda existe para os indígenas. A gente tem que aprovar lei nos municípios que tem indígena, para o conselho tutelar uma vaga no conselho tutelar, como tem os conselheiros rural, para conselheiro tutelar indígena. Entendeu? Porque o conselho tutelar é a porta de entrada para a política da infância, que a gente é um órgão da política de infância. A gente precisa preparar os nossos colegas para trabalhar junto com a sociedade civil, assessoria na formação dos protocolos, mas também dar assessoria para as associações dos indígenas. Sabe por quê, Salomão? Quando eu estava no Núcleo de Direitos Humanos, eu defendi 3 associações e 4 lideranças que estavam respondendo o processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, processo administrativo e processo de execução fiscal. Por que não prestaram conta? Pô, meu irmão, o índio recebeu o dinheiro para trabalhar, para fazer uma casa de farinha lá para o povo dele, e ninguém disse para ele que ele tinha que prestar conta na associação. O Estado fez uma política pública de merenda escolar. Comprou, olha só, os alimentos lá que eles produziam. Aí pagou lá os índios. Que eles precisam comprar gasolina para a voadeira. Eles precisam comprar rede, miçanga, para fazer isso aqui, para as coisas deles. Aí, meu irmão, para ir no médico, o índio estava recebendo execução fiscal. Aí eu tive que defender ele na execução fiscal. Porque a gente não tem uma assessoria. Eles querem construir as associações deles. Tem indígena, cara, que não tem apoio de organização não governamental de nada, não, cara. Então ele precisa de uma assessoria jurídica, de convênios com as universidades para uma assessoria contábil. A gente precisa, cara, puxar reuniões com as secretarias de saúde para criar protocolos estaduais de atendimento aos povos indígenas, para que se respeite o subsistema de saúde. Então, cara, os desafios são muito grandes. Mas a gente precisa nos reconhecer. E aí, meu amigo, eu acho que quando a gente fizer isso, cara, a gente, enquanto instituição, pô, Johnny, é muito trabalho, a gente já tem trabalho demais. A gente tem muito trabalho. Mas se a gente quer ser reconhecido pela sociedade, se a gente quer que os governos, se a gente quer que os nossos assistidos e assistidas cada vez mais se empoderem e que eles rompam com as amarras das estruturas de dominação que são colocadas, a gente tem que compreender que nós não somos mais uma instituição do sistema de justiça. Nós somos a única instituição que a Constituição permitiu ter um lado. E nosso lado é todo homem, toda mulher, um indígena, um quilombola,
a pessoa em situação de rua, o grupo LGBTI, os indígenas venezuelanos da etnia Warau. A gente tem um lado. São os quilombolas, os negros. A gente não é imparcial. Meu irmão, quem gostou, quem não gostou muda a Constituição. Mas até a Constituição não for mudada, é a realidade, filho. Agora, a gente vai sofrer muito por isso. Então a gente precisa caminhar ao lado, a gente tem que descer do pedestal de achar que porque é advogado é melhor, tá? É hierarquicamente superior, e começar a falar, a andar, a caminhar junto e a dançar. Por isso que quando eu vou numa aldeia, eu danço, eu balanço minha maraca e eu peço a Tupã e aos meus ancestrais, aos povos sagrados que me acompanham, que me abençoe, que me dê força. E é isso, meu amigo. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar falando com essas pessoas lindas e com você e com todo mundo que está do nosso lado aí. E agradeço também a tua associação. E estamos juntos e misturados. Johnny, eu que agradeço. A gente finalizar nessa conversa, mas é como a Carla falou, todas as defensorias deveriam ouvir esse diálogo, e eu mesmo vou rever muitas vezes, porque eu acho que você trouxe aí uma infinidade de desafios, mas propôs também uma infinidade de possibilidades da nossa atuação na efetivação dos direitos dos povos originários. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite para estar aqui e construir coletivamente esses diálogos antirracistas na nossa associação goiana das defensoras e dos defensores públicos. Espero que eu consiga, na minha atuação e nos diálogos com meus colegas também, tentar implantar aqui no nosso cerrado uma epistemologia nossa, uma epistemologia próxima, igual a que você traz, a epistemologia amazônica. Muito obrigado de coração. Eu acho que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo. Agora o Instagram já nos derrubaria de novo. Enfim. Salomão, eu queria te dizer uma coisa que eu vi uma vez. Um indígena falou para mim assim, me chamou lá na língua dele e falou assim: você caminha, você vai querer desistir, você vai falar, ninguém vai te ouvir. Mas sabe quantos anos a gente está falando e ninguém está ouvindo a gente? Desde que vocês nos invadiram, nos destruíram, nos dizimaram. Mas a gente continua falando. E a gente é assim, porque a gente não fala pela gente. A gente fala com nossos ancestrais. Vocês falam com o que você vê. A gente fala o que a gente sente. Rapaz, nesse dia eu falei, eu vou ficar falando, um dia alguém me ouve. E eu acho que é isso. A gente precisa falar, a gente não pode abandonar a ciência, não pode abandonar o direito, mas a gente não tem que fazer igual a todo mundo. E ter calma, que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Valeu, meu amigo. Gratidão aí. Ficamos com esse. Um abraço. Fica bem. Um abraço fraterno aí. Até mais, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.